Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero expressar minha satisfação de estar com a igreja, revendo aqui também o pastor Danilson, que é uma bênção nas nossas vidas, os cooperadores do DEMID, irmão Joacélio, Gilson, Pádua, pastor Helder também, ali um amigo. É uma grande alegria. Antes de fazer uso da palavra do Senhor, eu trouxe um vídeo sobre os 8 segmentos menos alcançados no Brasil. Eu gostaria que o irmão liberasse esse vídeo. É rápido. Talvez você já viu e terá a oportunidade de rever. Se não, você irá conhecer. Porque a prioridade da igreja é a evangelização. E a prioridade das prioridades são os povos não alcançados. E aqui no Brasil nós temos alguns segmentos. Pode soltar. Tivemos a oportunidade de estar no CBM agora essa semana, em Águas de Lindóia, que é o Congresso Brasileiro de Missões. Há 8 segmentos reconhecidamente menos evangelizados em nosso país, sendo 7 socioculturais e 1 socioeconômico. O primeiro segmento menos evangelizado no Brasil são os povos indígenas, com 106 etnias, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Estas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil com forte concentração no Norte e Nordeste. O segundo segmento menos evangelizado no Brasil pausazinha aí, irmão, são por os favor. povos ribeirinhos. Uma pausazinha. Obrigado. Os indígenas, irmãos, ainda são mais de 100 tribos no Brasil que não têm o Evangelho, que não têm a presença missionária, que a igreja não está lá. Eles ainda praticam, alguns, o infanticídio. Se uma criança nascer com alguma deficiência física, mental, eles enterram a criança viva. Se nascer uma criança, se nascer gêmeos, eles enterram o segundo que nasceu vivo. Tudo isso porque não conhece o Evangelho do Senhor Jesus. E a responsabilidade de alcançar estes povos pertence à igreja, o Senhor nos deu. Agora os ribeirinhos, esta ordem não significa a ordem de prioridades. São 8 segmentos que foi escolhida uma ordem aleatória. Na bacia amazônica, existem 37 mil comunidades ribeirinhas em centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam para a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil dessas comunidades. O terceiro segmento menos evangelizado no Brasil são os ciganos, sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 700 mil ciganos Calon no Brasil, e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, além de diversos acampamentos. O quarto segmento menos evangelizado no Brasil é o povo sertanejo. Louvamos a Deus por tudo o que tem ocorrido no sertão nos últimos 10 anos.
centenas de assentamentos sertanejos têm sido evangelizados. Uma pausazinha, irmãos. Os ciganos, eles hoje são mais de 1 milhão. Agora, o seu idioma, eles são de origem indiana. Se espalharam pela Europa, chegaram nas Américas. Eles são marginalizados, vivem à margem. O índice de analfabetismo é altíssimo, apesar de ter algumas pessoas de destaque, que é de origem cigana, no Brasil e no mundo. Agora que foi traduzido o livro de Ruth, no idioma cigano, e ainda existe uma necessidade extrema da tradução dos demais livros da Palavra de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, para traduzir uma Bíblia, estudar uma língua ágrafa, chamado, que não tem grafia, ouvir os sons, criar o alfabeto, ensinar o povo a ler e traduzir a Bíblia dos originais para aquele idioma, leva em torno de 20 anos, a Bíblia toda. Então nós precisamos ajudar na evangelização dos ciganos. Irmãos, nós não estamos conseguindo se concentrar com o barulho das criancinhas aí em cima. E eu não posso levar sobre os meus ombros a responsabilidade de ser irreverente. Está sobre mim, como pastor dessa igreja, a responsabilidade de primar pela manifestação de Deus nesse lugar. E Deus não se manifesta aonde não há ordem. Portanto, eu pediria, por favor, eu sei que as criancinhas não conseguem se conter, mas eu pediria, por favor, que as tias, se possível, alguns obreiros ficassem ali próximo, porque nós precisamos ensinar as nossas criancinhas que esse é o único lugar aonde nós devemos devotar profundo respeito. Amém? Os sertanejos, irmãos, tem havido um crescimento. Enquanto no Brasil 25% são evangélicos, entre os sertanejos hoje são 11%. Isso ainda significa que 89% estão caminhando a passos largos para a perdição. Pode prosseguir, irmão. Estima-se, porém, ainda a existência de 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. O quinto segmento menos evangelizado no Brasil são os quilombolas, formado por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais remotas nos últimos 200 anos. Há entre 2 e 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que pelo menos 600 delas ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica. O sexto segmento menos evangelizado do Brasil são os imigrantes. Há cerca de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300 mil pessoas. Dentre esses, 27 são países onde há liberdade para o envio missionário ou pregação do Evangelho, ou seja, dificilmente conseguiríamos enviar missionários para 27 países que estão bem representados entre nós, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. O sétimo segmento menos evangelizado no Brasil são os deficientes auditivos. Em nosso país, há mais de 9 milhões de pessoas que possuem limitações de comunicação e menos de 1% é crente no Senhor Jesus. Só uma pausazinha, irmãos. Hoje são quase 10 milhões de pessoas com deficiências auditivas. 2 milhões com deficiência total, não escuta nada. Se existe 25% de evangélicos no Brasil, deveria também existir 25% de evangélicos, de cristãos entre os surdos, mas só 1% tem se convertido ao Senhor. Por quê? Porque nós não temos dado a atenção necessária, nós temos ignorado, por desconhecimento, por falta de um planejamento. Mas hoje eu quero desafiar esta igreja, o pastor desta igreja,
esta congregação a iniciar um trabalho de interpretação simultânea em Libras, na linguagem brasileira de sinais. As nossas igrejas estão sendo omissas. Conversei com o pastor Antônio José, ele anotou, acredito que em breve iniciará ali na sede. E queremos fazer na nossa congregação. Aqui não tem possivelmente nenhum surdo, porque ele não faz sentido ele vir aqui. Então quando vier os surdos, vamos iniciar nas nossas congregações? Não. Primeiro nós iniciamos o trabalho, depois as famílias vão trazer os surdos. Quem deseja e vai orar para que isso aconteça aqui, diz amém. 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 Vamos caminhando. Pode soltar. Missionárias especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. O oitavo segmento não é sociocultural como os demais, mas socioeconômico. Divide-se em dois extremos: os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Segundo dados do IBGE, divulgados em 2012, a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre os dois pontos, porém sensivelmente menor nos extremos. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que os demais segmentos socioeconômicos. A Igreja de Cristo foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, onde estiver e por onde passar. Foi-lhe dada também um critério de prioridade nas ações evangelizadoras, onde Cristo não fora ainda anunciado. É momento de orar por esses segmentos e pôr a mão no arado. Este é o desafio dos segmentos menos evangelizados no Brasil. Amém, meus irmãos. Os mais ricos, eles são de difíceis acessos. Estão nos seus prédios, nas suas mansões, e às vezes temos oportunidade e ficamos assim como que, talvez até com um sentimento de impotência ou de inferioridade. Mas, meus irmãos, em nós está não o sangue azul, mas o sangue do Cordeiro de Deus, e nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Somos o único povo que recebemos o ministério da reconciliação. É como se Deus estivesse clamando através de nós. Os mais pobres dentre os pobres, esses nós também temos ignorado, porque dá trabalho demais. Não tem casa, fedem, mas não podemos esquecer que eles são a imagem e a semelhança de Deus, e que o Senhor nos constituiu para sermos sal e luz deste mundo. Precisamos colocar a mão no arado e trabalhar enquanto é dia. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, lendo este texto bíblico hoje, estava meditando que este trecho tem 2 alcances. Se refere à chamada do profeta messiânico Isaías, mas também tem um outro alcance. Nós vemos no primeiro versículo que no ano que morreu o rei Uzias era um rei ímpio. Isaías teve uma visão da glória de Deus. Para vermos a glória de Deus, o Uzias que há em nós precisa morrer. O pecado
precisamos estar mortos para o pecado e mortos para o mundo também. Nós saímos de um contexto, a grande maioria, de idolatria. Associamos idolatria somente com imagens, mas ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar e o tempo de Deus em nossas vidas. E o que me chama a atenção neste texto, dentre tantas coisas, cito que quando Isaías viu a glória de Deus, ele viu o seu próprio pecado. Ele se quebrantou, ele se humilhou. Sabe, se nós não estamos nos quebrantando, nos humilhando, chorando, reconhecendo a nossa indignidade, a nossa miséria, é porque nós deixamos de ver a glória de Deus. Os cristãos que mais choram, que mais se humilham, são os que são mais santos, são os que estão mais próximos da presença do Senhor. Quando o nosso coração se endurece, devemos acender a luz vermelha. Precisamos voltar aos pés do Salvador, precisamos estar diante do altar, rasgando não as nossas vestes, mas o nosso coração, e pedindo para que Deus poupe as nossas vidas e poupe o seu povo. Há trechos na Bíblia que tem dois alcances. Lembro-me de Ezequiel 28. O Senhor fala a respeito de um homem, rei de Tiro, mas também faz menção a um querubim ungido, que estava no Éden, que era formoso, que era músico, os próprios instrumentos musicais faziam parte do seu corpo. No entanto, aquela profecia foi uma profecia de juízo para ambos. E neste texto, no versículo 8, eu quero conjecturar é dar asas à imaginação, sem que isto signifique ir de encontro a um princípio bíblico. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Não sei se posso dizer isso, mas esta reunião aconteceu em um dado momento na eternidade. Dizer isso, refiro-me a momento em eternidade. Deus, em um dado momento, olhou para você, olhou para mim, olhou para o indiano, olhou para o islâmico, olhou para o budista e disse: a quem enviarei? Mas como pode na eternidade Deus já ter visto essas pessoas que só vieram à existência a partir do Éden? Meus irmãos, Deus é atemporal. Quando falamos de tempo, estamos falando da fraqueza humana e do poder do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Para Deus não há futuro. E na eternidade a Trindade se reuniu e disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Houve silêncio no céu, até que o Filho, que estava sentado à destra do Altíssimo, ergueu-se e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele veio, Ele está no nosso meio, Ele é a razão do nosso viver, Ele é a nossa esperança, Ele pagou o preço da nossa redenção. A Trindade Santa sempre trabalhou de forma harmoniosa. Na criação, no versículo 1 de Gênesis está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo.
No versículo 1, Deus criou. No versículo 2, o Espírito Santo pairava. Lá em João, capítulo 1, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito viria a existir. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhou harmoniosamente na criação da humanidade. E na obra missionária não é diferente. Deus, lá no capítulo 3 de Gênesis, Ele passeia no jardim na virada do dia e pergunta a Adão: onde estás? E ele ouve uma voz: ouvi a tua voz e me escondi, porque eu estava nu. Quem te disse, Adão, que estavas nu? Comeste tudo fruto proibido? A mulher que me destes, ela comeu e me deu. E Deus agora indaga a mulher e pergunta: por que fizeste isto? A serpente me enganou. Nós vemos, irmãos, Deus procurando o homem desde o princípio. Deus Pai foi o primeiro missionário. Agora Ele se direciona para a serpente: por que fizestes isto? Pó comerás todos os dias da tua vida e rastejarás sobre o teu ventre. Porém, inimizade entre ti e entre a tua semente e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, e a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A primeira promessa messiânica na Bíblia, a primeira menção a Jesus. Mas ainda lá no livro de Gênesis, nós vemos que aquelas folhas que representam a religiosidade, as desculpas humanas e esconder o seu pecado, não foram suficientes. Deus sacrificou um animal, porque a Bíblia diz que Deus vestiu couro, peles de couro em Adão e Eva. Um animal que já tipificava o Salvador, derramou o seu sangue para que Adão e Eva fossem cobertos. Meus amados, hoje nós estamos cobertos com a glória de Deus, vestidos com vestes de salvação, porque o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue e foi morto desde a fundação do mundo. Nós vemos o Senhor Jesus respondendo: eis-me aqui, envia-me a mim. No princípio do livro está escrito a meu respeito: deleito-te em fazer a tua vontade, ó Deus. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para morrer nos braços de uma cruz, para se fazer maldito. Mas antes de morrer, aconteceu, refiro-me a morrer fisicamente, aconteceu o mistério da encarnação do Verbo, que a eternidade será insuficiente para nós compreendermos a profundeza, a altura, a largura desse amor eterno de nosso Deus. Se tem um lugar, irmãos, aonde não haverá monotonia, não haverá cansaço, é os céus. Mas todos os dias lá no céu nós aprenderemos mais a respeito do Senhor, conheceremos mais a respeito de Deus, mas a eternidade toda será insuficiente para revelar tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que o Senhor é. Bendito seja o nome de Jesus. Mas a palavra de Deus ao nosso respeito hoje é: crescei na graça e no... De Gênesis a Apocalipse, a ordem de Deus é crescer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, porque fazendo assim não ficaremos infrutíferos, não ficaremos estéreis, mas estaremos firmes, caminhando na presença de Deus, servindo o seu Senhor, adorando-o na beleza da sua santidade e cumprindo o seu propósito para as nossas vidas. Falando em propósito, Deus tem um propósito com cada um de nós. Talvez tenha alguém aqui que esteja grávida. Deus tem um propósito com essa criança que está no seu ventre. Deus falou para Jeremias que as nações, ele seria por profeta às nações,
que o Senhor o escolheu, o santificou desde o ventre materno. Agora, irmãos, o alfabeto do cristão não é o ABC não, é o obedecer. À medida que você vai obedecendo, Deus vai se revelando para você, as portas vão se abrindo, as dificuldades surgem, é verdade. Mas os homens que foram usados por Deus tiveram diferentes características, diferentes temperamentos, mas todos eram semelhantes em uma coisa: tinham uma vida de profunda comunhão com Deus, de oração e de obediência. Se você obedecer, você verá a glória de Deus. Se você for fiel, você verá o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. A Bíblia diz que Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus tem uma obra gloriosa com você, comigo. Bendito seja o seu santo nome. Quem tem esta convicção diz amém. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus veio ao mundo, o missionário por excelência. O infinito se fez finito, é o mistério da encarnação. O eterno entrou no tempo. Deus vestiu pele humana. Jesus habitou entre nós e cumpriu na íntegra a vontade do Senhor. Foi fiel até a morte, morte de cruz. Mas a morte não pôde detê-lo. Eu tive a oportunidade de ir a Israel, fui até o jardim da tumba, e na porta da tumba estava escrito: He is not here, Ele não está aqui, for He is risen, porque Ele ressuscitou, e vive pelos séculos dos séculos. Ele cumpriu, morreu por nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Mas Deus o Pai enviou o Filho, o missionário por excelência. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Jesus é assunto aos céus, e ao lado do Pai, ambos, Deus Pai e Deus Filho, envia Deus Espírito Santo à terra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, eram menos do que os que estão aqui, eram cerca de 120 pessoas, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E eu vim aqui para te dizer que Deus também quer te encher do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de alegria. Quem é cheio do Espírito Santo evangeliza cotidianamente. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quem é cheio do Espírito Santo é invejado, sofre oposição, sofre calúnia, sofre perseguição. Mas a Bíblia diz que o Espírito da glória de Deus repousa sobre o tal, e ele é mais do que feliz, ele é bem-aventurado. Aonde você estiver, abra a boca e o Senhor vai encher, vai te dar a palavra. Seja na academia, seja na escola, seja no trabalho, seja nas ruas, no ônibus, aonde você estiver, há alguém que precisa ouvir a voz do Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Jesus quer falar através de você. O nível de evangelização de uma igreja representa o nível espiritual. É como um termômetro. Se o crente evangeliza constantemente, isso é um sinal, uma evidência que ele ama Jesus e que ele ama o próximo. E o amor ao próximo, interessante, que muitas coisas do Antigo Testamento permanecem no Novo. Os princípios, Jesus endossou muitas coisas, dentre elas o dízimo. Mas tem algumas coisas que Jesus trouxe um esclarecimento, uma revelação maior.
No Antigo Testamento foi ensinado que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Tem gente que não ama nem a si mesmo. Então como vai amar o próximo? Como assim? Jesus disse que devemos amar o próximo como Ele amou. E quem ama, ora. Quem ama, contribui. Quem ama, evangeliza. Quem ama, faz a obra missionária. Pastor, mas eu estou fazendo tudo isso muito pouco. Pois você está no lugar certo, na hora certa, na presença daquele que tudo pode. Porque havia uma grande necessidade. Há uma grande necessidade além destas quatro paredes. Havia uma multidão padecendo, sentindo necessidade de se alimentar para continuar, ouvindo o Salvador e voltar para os seus lares. E não tinha pão naquele deserto. Somente uma criança com 5 peixinhos e 2 pães. Ou 5 pães e 2 peixinhos? Como? 5 pães e 2 peixinhos, graças a Deus. Tem pregador que quando esquece diz assim: eu queria só saber se vocês sabiam responder. Não, mas eu esqueci mesmo, viu? 5 pães e 2 peixinhos, bendito seja o nome do Senhor. Mas aquele pouquinho colocado nas mãos do Salvador, por Ele abençoado, se tornou um milagre da multiplicação, e multidões foram alimentadas. Se você tem um pouquinho de fé, um pouquinho de amor, coloca isso nas mãos do Salvador nesta noite, porque Ele vai abençoar, vai multiplicar, vai restaurar, vai restituir aquilo que você perdeu na caminhada. Hoje vai ser restituído. Se você crer, você verás a glória de Deus. Tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Quem disse foi Jesus, e se Jesus disse, está dito. Bendito seja o seu santo nome. Hoje à noite é noite de restituição e restauração. Voltemos à prática das primeiras obras. Pastor, mas eu continuo já no primeiro amor. Muito bem. Agora me lembro-me uma das cartas do Apocalipse que o Senhor diz para o anjo da igreja: as tuas obras são maiores do que as primeiras. Se você está no primeiro amor, ame mais, cresça mais, se humilhe mais, seja mais santo, mais humilde, mais fiel, mais íntegro. Deus quer te aperfeiçoar. A Bíblia diz que o Espírito habita em nós. Nós recebemos a natureza de Jesus. A natureza de Jesus é a presença do Espírito Santo. E uma das missões do Espírito é nos transformar a imagem de Jesus, cada vez mais parecido com Jesus. Tem crente que parece com Pedro, é uma pessoa como Pedro, fala pelos cotovelos, né? Pedro falou mais do que todos os apóstolos lá nos evangelhos, é sanguíneo, é valente, se zanga. Tem pessoas que é como João, ou como Paulo, tem uns até que parece com Judas, irmãos, que são traidores, que são caluniadores, mas independente com quem você se pareça, eu vim aqui te dizer que o Espírito Santo quer te tornar mais parecido com Jesus. E se você quer parecer com Jesus, levanta a mão e glorifica o nome do Salvador. O Espírito Santo veio, e o Espírito também é missionário. O Pedro, que outrora negara o Salvador, se acovardou, era teimoso, se bem que ele continuou com o mesmo temperamento, porém agora controlado pelo Espírito. Levanta-se no dia de Pentecostes, prega um sermão e cerca de 3.000 pessoas se voltam ao Salvador. Nós podemos até convencer que alguém é pecador, intelectualmente nós podemos e devemos fazer isso, mas convencer que ele é um perdido e que precisa desesperadamente de Deus, somente o Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito você for, mais o Espírito Santo vai operar. Spurgeon já dizia que é mais fácil tornar um leão vegetariano do que convencer um pecador a receber Jesus sem a operação do Espírito Santo. Essa obra é do Espírito.
Alguns acreditam que, e até deturpam a doutrina da eleição, desvirtuam. Nós cremos que Deus, na sua presciência, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas alguns, de maneira errônea, se acomodam se Deus escolheu alguém, Deus vai dar um jeito. Ei, o instrumento de Deus aqui na terra é você, as mãos de Deus é você, os pés de Deus são os seus aqui na terra. Às vezes nós oramos e ficamos só na oração. Senhor, visita o presídio, visita o hospital, visita a casa das pessoas que vêm do interior para um tratamento de câncer, de CA. Meus irmãos, Deus vai visitar, sabe quando? Diga aí para o irmão que está do seu lado, quando você for lá. Diga para a irmã que está do seu lado, quando você for lá. Se acanhe não, meu irmão. Diga: Deus vai visitar o presídio quando você for lá. Deus vai visitar a comunidade carente quando você for lá. O Espírito Santo era quem conduzia os apóstolos. Eu estava lendo o livro de Atos hoje e vi que Paulo queria ir para uma cidade e o Espírito Santo não o permitiu. Mas à noite ele teve uma visão. Um varão da Macedônia se apresentou e disse: vem a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito Santo vai guiar os teus passos, porque há alguém preparado para receber o Evangelho, há alguém pronto para ouvir a palavra de Deus aqui, ali e além. Temos que fazer a obra missionária simultaneamente em diferentes regiões, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Não foi primeiro em Jerusalém, segundo, não, tanto quanto ao mesmo tempo nós devemos evangelizar, frutificar aqui e orar e contribuir para que os ribeirinhos, os quilombolas, os sertanejos, os ciganos, os indígenas, os surdos possam ouvir o Evangelho. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus quer te levantar como uma voz profética para esta geração. Deus quer te usar na evangelização, mas há um preço a ser pago, há uma vida de santidade a ser trilhada, há um preço na presença do Senhor. Mas se você fizer a sua parte, Deus sempre fará a dele. Amém, irmãos? Deus nunca falha. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. A Bíblia diz que não devemos aparecer diante do Senhor de mãos semente. Esta semente que você semeia nos cultos missionários, ela produz fruto a 100 por 1. Tem terreno que produz a 30, tem outros que produz a 60, mas missão é a 100 por 1. É investindo. Devemos construir templos. É uma bênção ter um templo tão belo como esse, mas a nossa prioridade não deve ser nestes tijolos, mas em pedras vivas que constituem, que fazem parte do edifício que se torna a morada de Deus, que são as vidas. A semente que se multiplica não é a semente que nós comemos, não é a semente que nós guardamos, é a semente que nós semeamos. E Deus dá semente a quem semeia. Comece a semear, irmãos. Comece a semear. Deus não fica devendo nada a ninguém. Adão, antes de plantar lá no Éden, já tinha as árvores frutíferas. Quem plantou as árvores foi o próprio Deus. Ele primeiro colheu para depois plantar. Deus te deu primeiro. Agora você semeia e você vai colher, e vai se tornar um círculo virtuoso. Quem muito semeia, muito colhe, mas quem pouco semeia, pouco colhe. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e sobretudo na oferta missionária, para que as nações reconheçam o senhorio de Cristo e se dobrem diante do Salvador. Quem aqui já é contribuinte do carnê missionário? Levanta a mão. Muitos, alguns irmãos, mas hoje
Você vai adquirir o seu carné e vai passar a contribuir com uma oferta especial, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós precisamos ter os recursos para enviar mais missionários. Já fazem 3 anos que não enviamos um missionário a longo prazo para as nações. É bem verdade que enviamos, e se der tempo eu vou mostrar o vídeo do culto de envio, que passamos sexta-feira ali no Templo Central. Mas estou me referindo a um investimento integral, a um sustento integral da educação, da saúde, da hospedagem, da alimentação, a longo prazo. Nós precisamos despertar, e esta igreja, ela tem vocacionados, esta igreja tem pessoas chamadas. Pastor, mas eu não sei qual é o dom que eu tenho, ou aonde Deus quer me usar. Ei, Deus te chamou, todos aqui são chamados. Às vezes as pessoas confundem, eu tenho um chamado para a África, ou eu tenho um chamado para os ribeirinhos. Não, meus irmãos, todos têm um chamado para servir. Agora, o direcionamento é que é geográfico, pode variar com o tempo. Hoje pode ser para os ribeirinhos, amanhã pode ser para os africanos, depois pode ser para os asiáticos. Todos aqui são chamados, e todos aqui indistintamente têm dons. Mais uma vez nós vemos a Trindade Santa trabalhando na qualificação e na preparação da igreja, na capacitação do povo de Deus. Lá em Romanos nós vemos Deus Pai dando o dom da igreja, o dom da salvação. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vemos Jesus Cristo dando dons ministeriais à igreja, que são eles: o dom de apóstolo. Se você memorizar essa dinâmica da mão, você nunca vai mais esquecer desse versículo 11 do capítulo 4 aos Efésios. Dom de apóstolo, o polegar. Dom de profeta, o indicador, aquele que assim diz o Senhor. Dom de evangelista, o médio, o mais longo, aquele que vai e alcança o pecador. O anelar é o dom de pastor, aquele que apacenta, que cuida da ovelha. E o mínimo é o dom de mestre, é aquele que vai aonde os outros não vão. Você já pensou você coçar o ouvido com o polegar? Não tem como, né? O dedo mínimo, ele vai, o mestre examinando a Bíblia, ele vê coisa que os outros não vê. Ele entende, discerne e transmite para a igreja. Talvez um desses dons você já recebeu e não sabe ainda. Se ainda não entendeu, Deus quer te preparar a igreja para a edificação da igreja. Ele quer dar esses dons à igreja. Quem quer receber alguns desses dons, diga glória a Jesus. Existem os dons do Espírito lá no livro de Coríntios, que são 9. Os dons de inspiração, variedades de língua, profecia e interpretação. Os dons de poder, que é o dom da fé. Os dons de cura, o dom de operação de milagres e maravilhas. E existe os dons de revelação, que é a palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, e o dom de discernimento de espírito. Estes dons são os dons espirituais. Profecia, variedades, interpretação são os dons de inspiração. Deus, por meio do seu Espírito, Ele quer lhe dar esses dons. Algumas pessoas aqui já receberam esses dons, mas há 1 ano não profetizam. Há 3 anos enterraram um talento. Hoje à noite também é noite de restauração e de desenterrar o talento. Quem crê diz amém. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trabalhando para que as nações recebam conhecimento da glória de Deus e se voltem para o Cordeiro. Tem profecias, irmãos, que são condicionais. Lá em Jeremias 18, se ouvires, se guardares, se obedeceres. A maioria das profecias bíblicas são condicionais. Tem muitas coisas que já era para ter acontecido nas nossas vidas e não aconteceu ainda porque nós não fomos fiéis. Agora tem profecia na Bíblia que quer você queira, não queira, elas vão acontecer. Jesus vai voltar,
Aquela visão lá de Apocalipse, capítulo 5, diante do trono do Cordeiro, gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, louvando e glorificando ao Senhor. Pastor, mas se eu não evangelizar, Deus está te dando a oportunidade. Se você não evangelizar, Ele vai levantar outra pessoa, porque Deus não é um ser passivo na obra missionária. O pastor falou sobre a Missio Dei. A missão não é minha, não é sua. A missão é de Deus. É Deus quem opera na terra. Quando Ele quer fazer alguma coisa na terra, Ele desperta a igreja para orar, Ele desperta a igreja para clamar. É Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, é Deus quem nos dá a obra, é Deus quem nos dá os dons. Tudo vem de Deus, para Deus, a Deus a glória pelos séculos dos séculos. Quem pode dizer amém? Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, eu quero soltar um vídeo do culto de envio. Depois eu vou fazer aqui um convite e uma oração. Solte aí o culto de envio, porque eu quero encorajar os irmãos dessa igreja a fazer parte da EMAD, se tornar um emadiano. Foram 8 meses teórico. Pode soltar, irmãos. Eu só estou ganhando tempo aqui. De intensas atividades de oração, noites de oração. Pode soltar. A imagem não está legal, mas eu acho que dá para. Pode aumentar um pouco o som, irmãos. Será que você pode ouvir a voz que está clamando por socorro? Não vai dar para apresentar, depois o irmão Jocélio apresenta aqui. Eu passei para o WhatsApp dele. Estão chamando por você. Pode parar, irmãos. Obrigado. Meus irmãos, nesse momento eu convido a igreja a ficarmos em pé. E eu quero saber quem nesta noite está aqui, amigo do Evangelho, e quer ter um encontro com esse Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho Jesus para morrer nos braços de uma cruz. Deus tem um plano na sua vida também. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Que a igreja esteja intercedendo, orando. Se tem alguém do seu lado, um amigo do Evangelho, um convidado, convide-o. Tem alguma pessoa nesta noite para entregar a sua vida a Jesus, para se reconciliar com o Salvador? Se tem, levante a mão e nós iremos orar por você.